Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma super motivação, falando de Deus, falando de espiritualidade, falando de autoconhecimento, falando de ferramentas, falando de consciência. Então, hoje nós teremos uma aula muito especial que é sobre a ciência dos milagres. Então, antes de tudo, você curte aqui, você deixa o comentário para ajudar o nosso canal a se expandir cada vez mais. E eu decidi falar sobre isso porque eu tenho tido muitos resultados, tá? E eu vou te explicar como é que funcionam os milagres, né? Tem duas maneiras de você viver. Uma, pensar que não existem milagres, e a outra, pensar que tudo são milagres. Então vem comigo. Será que o sol nasce todos os dias? Você tem certeza absoluta que ele nasce todos os dias? Sim ou não? Não necessariamente. Será que ele nasce todos os dias para a pessoa que está em coma? Será que ele nasceu para as pessoas que morreram ontem? Então você pode me dizer que o sol nascer é relativo. Concorda? E assim funciona com a ciência. Por quê? Hoje nós já descobrimos, através da física quântica, que o observador interfere no objeto observado. É mais ou menos o que os sábios diziam, né? The beauty is in the eye of the beholder. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, quando nós analisamos uma pessoa, quando nós fazemos julgamentos sobre essa pessoa, quando nós distinguimos essa pessoa entre feia e bonita, entre gorda e magra, nós estamos, de uma certa forma, interferindo sobre essa pessoa. E por que eu estou te falando isso? Porque a ciência é uma maneira, um método, né? O método científico é uma maneira pela qual o ser humano cria uma certeza, entre aspas, ou uma pré-determinação sobre certos acontecimentos. Só que existem variáveis e existem maneiras de interpretar a realidade. Será que o sol nasce para todos? Será que o sol nasce todo dia? Não. O sol não nasce todo dia para quem está em coma. Então você não pode dizer que o sol nasce para todos. Só que, segundo Lord Kelvin, nós temos, né, a nossa mente, ela tem uma vontade muito grande de determinar, sabe? De ter uma certeza. Não, eu tenho que ter certeza sobre essa decisão. Eu quero o mais alto nível de certeza. Só que deixa eu te contar uma coisa. Essa certeza depende da nossa interpretação da realidade e da interferência que nós causamos ao observar o objeto ou ao observar uma pessoa. Você sabia que foi feita uma pesquisa com jovens detentos lá nos Estados Unidos e verificaram que 98% dos adolescentes que lá estão escutaram as mesmas coisas quando criança. Você não presta, você não vale nada, você é péssimo como seu pai.
Então, o método científico, essa certeza que a nossa mente quer, né? Porque é muito difícil a gente aceitar a incerteza, né? É aplicada na ciência. Então, através de vários experimentos, como fundamentalmente a física quântica, né, explica na dupla fenda, quando você tem, né, a luz emitindo, né, um feixe e você tem dois sensores. Um sensor detecta a luz, ora como onda e ora como partícula. Então o fóton vai atingir esses sensores e, de acordo com a intenção de quem está observando essa experiência, ele vai, ora, se apresentar como onda, ora como partícula. Ou seja, ora como alguma coisa que eu posso ver, alguma coisa física, que é a luz em si, e ora como onda, porque tudo no universo é onda e é partícula ao mesmo tempo. Então, esse experimento é fundamental. Eu estou indo para voltar. É fundamental para que a gente entenda o método científico. Nada, absolutamente nada é certo. Até mesmo quando se faz uma análise de risco sobre usar celulares dentro de um avião, você tem que atribuir um risco. Então, a gente já sabe que isso não interfere, que você pode usar o seu celular no avião. Só que por precaução, porque existe 99,9% de certeza de que não vai interferir, eles pedem para que você desligue o celular. Então, acompanhe o raciocínio. Existe um método científico. A nossa natureza humana quer a certeza. Só que a certeza de 100% não existe. E aí nós entramos em choque. Por quê? Quando a gente começa a estudar física quântica, nós percebemos que o observador interfere no objeto observado. Então, a minha vontade, a minha intenção para ter um resultado altera a luz que ora vai se apresentar como partícula na forma física da luz em si, o sensor vai detectar os fótons, e ora como onda. Ou seja, você não vai ver a luz, mas o sensor vai captar a onda. É a mesma coisa a informação que passa pelo rádio. A informação está dentro de uma onda de rádio. Então você emite a informação dentro da onda, o receptor do rádio capta aquilo, traduz e aí a voz sai pelo alto-falante. É assim que funciona com o seu celular. Então, existe um método científico, porque nós queremos essa certeza, né? E a gente vem se desenvolvendo a partir disso. Então, como é que se fazem os milagres? Milagre é uma coisa, né, que ela questiona, ela vai de encontro ao senso comum. Ao encontro é junto, de encontro é um choque. Ela vai de encontro ao senso comum.
Então, assim como nós temos a informação que vai na onda, que chega no rádio, nós somos uma grande antena. Assim, nós captamos as informações e nós emitimos ondas de informação. Então, quando nós pensamos, quando nós sentimos, nós emanamos um certo tipo de informação. E o que a gente vê hoje é um alinhamento da fé e da ciência. Através dos experimentos da física quântica, como dupla fenda, gato de Schrödinger, né, e tantos outros, Dr. Emoto com as moléculas de água, nós começamos a entender que a nossa intenção, que a nossa vibração, a maneira como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age, interfere no nosso mundo e no mundo exterior também. Esse é um momento de grande celebração, porque a gente está começando a entender o nosso poder mental. Então, aquela pessoa que se cura pela fé, que faz um diagnóstico, caramba, eu estou com câncer, e aí ela passa por certos procedimentos, ela começa a acreditar, ela começa a mudar a sua maneira de enxergar a vida. Então, ela começa a alterar a maneira como ela percebe a doença. Ela deixa de perceber a doença como um castigo, como uma coisa negativa. Ela para de se sentir vítima do universo. E ela começa a entender que esse processo de cura se faz necessário. Então, a ciência não consegue explicar, pelo menos essa ciência que é praticada nas universidades hoje em dia, porque lá eles não estudam física quântica, eles não estudam nem nutrição, né? O médico, ele cuida da doença, ele não cuida da sua saúde. O médico cuida da doença, ele não cuida da sua saúde. Quem cuida da sua saúde é você. Então, o que a gente está percebendo cada vez mais? Que, como diz o experimento da dupla fenda, os nossos pensamentos interferem na nossa realidade, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz. Interferem também no nosso corpo. Então, Felipe, beleza, você explicou isso aí. Agora, como é que eu faço os milagres, né? Estou interessado nessa parte. Como é que você faz os milagres? Como é que você faz chover? Como é que você pensa, um negócio acontece? A partir do momento que você purifica os seus pensamentos. Então, uma coisa que eu já comecei a fazer há algum tempo é começar a rezar da maneira certa, né? E o que é rezar da maneira certa? É você agradecer ao que você já criou. Porque quando você pensa, você cria. E você vive a realidade dos seus pensamentos. Porque o universo é mental. Cada um de nós cria a sua própria realidade com base nos pensamentos e nos sentimentos. Lembrando que os sentimentos são mais fortes que os pensamentos. Por isso que você ama uma pessoa, você quer estar próximo a uma pessoa, você sabe que aquela pessoa não é para você, mas você sente uma coisa que, não, cara, eu quero estar perto dessa pessoa, tem alguma coisa aqui que me atrai essa pessoa.
E a sua razão. Aí você fica naquela briga, né? Caramba, essa não é. Mas eu gosto tanto dela, mas eu quero ficar com ela. Aí você vai, aí você aprende. Então, para que a gente possa criar um mundo novo, para que a gente possa criar coisas bonitas, para que a gente possa criar beleza, harmonia, você tem que estar com um pensamento belo, harmônico. Você precisa pensar no todo, parar de reclamar da vida, parar de se fazer de vítima, parar de pensar só em você. Eu sei que tem gente aí que reza só pedindo as coisas. E quando você reza pedindo, quer dizer que você não tem. Só que isso não é verdade. A questão é a nossa percepção da realidade. E o ser humano é assim. Ele reclama do que ele não tem. Ele não olha para o que ele tem. Não olha. Você olha porque você não tem. E aí, é claro que você vai pensar, sentir e gerar aqueles sentimentos mais baixos do ser humano: culpa, vergonha, raiva, inveja. E com esse tipo de pensamento e de sentimento, se você está na escassez, se você está pensando, né, que você não tem o suficiente, você está aqui embaixo. Se você não está em paz com o seu passado, você está aqui embaixo. Se você ainda briga e não aceita os seus pais, você está aqui embaixo. Então a gente tem que elevar a nossa frequência. O que é elevar a nossa frequência, Felipe? É você mudar, meu filho. É você começar a entender, a estudar física quântica, entendeu? É você aumentar a sua frequência. É você pensar nos outros. Porra, difícil esse troço, né, cara? Me colocar na posição do outro, ter compaixão, ter paciência, ser uma pessoa simples. Ah, não, quero não. Eu quero só para mim. Eu quero realizar todos os meus sonhos, quero comprar, como diria o nosso sacerdote, casa, carro e apartamento, entendeu? Eu quero milhões de dólares e dane-se o outro. Sem entender as consequências das minhas ações. Então, existe um princípio na natureza que se chama harmonia. O mundo não está um caos. Vou falar mais uma vez. O mundo não está um caos. O mundo é consequência da nossa observação. Para mim, no meu universo, o mundo está harmônico. Nós estamos passando por uma fase de transição. Quanto mais luz existe, mais aquelas sombras incomodam. O mundo não é da maneira como a gente gostaria ainda. Então, você ganha mais poder, você ganha capacidade, né, de colapsar a onda, de trazer das possibilidades para as probabilidades, plasmando a sua realidade, ao passo que você se torna uma pessoa mais amorosa, mais confiante, tem mais fé, busca a paz, busca a resolução de conflitos, agradece, ajuda os outros, para de reclamar e sai do conflito, para de se achar vítima. Então, essa pessoa que está aqui no conflito,
que ela está nesses sentimentos aqui, ela não tem a capacidade, não gera, através da eletricidade, o magnetismo necessário para poder atrair. E ainda bem, porque Deus, quando criou o universo, ele pensou muito bem no que ele iria fazer. Então, a sua vida é reflexo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Só que nós viemos de uma tradição. Nós aprendemos com os nossos pais, com a sociedade, com os nossos amigos, na rua, um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Então, a gente vai aprendendo, né? E a dor é o melhor remédio, né? A vida ensina. O que você não aprende com seu pai, com a sua mãe, você vai aprender com a vida, e a vida é muito mais amarga. Viver é um sofrimento. Mas que bom, porque a gente só aprende na dor. Não tem jeito, tá? A gente aprende a nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas desprendidas, pessoas que têm fé. Uma pessoa próspera não é uma pessoa que tem milhões na conta. Não. Uma pessoa próspera é uma pessoa que pensa e realiza. Uma pessoa que está constantemente trabalhando e está constantemente prosperando, de inúmeras formas. Ela atrai as pessoas certas, o mastermind dela. Ela se trabalha muito, ela se policia, ela concentra seus pensamentos e ela busca o bem comum. Ela busca servir. Ah, Felipe, mas pô, para eu fazer milagre, eu tenho que servir os outros. Tem. Porque esse é o nível mais elevado de consciência, onde o outro não existe mais. Que outro? Eu só estou fazendo o que eu sou. Eu não deixo que essa energia, essas emoções negativas, esse pensamento de escassez, de conflito, de caramba, não vai ter para mim, isso tudo se dissolve quando você alcança a quinta dimensão, quando você alcança um nível de consciência maior. E você olha a sua vida de cima. Então, a ciência dos milagres é uma metodologia, é um método de conscientização do seu ser, porque você não é apenas matéria. Assim como a luz é partícula e é onda, você também tem uma parte física e uma parte não física. Só que a ciência tradicional, newtoniana, mecânica, nos diz dos aparelhos, né? Porque tudo na era de Newton era mecânico. Você tem um aparelho respiratório, um aparelho digestivo. Só que essa visão mecânica foi lá de trás. E o ser humano vem evoluindo, ele vem descobrindo a si mesmo. Então, a maneira como eu consigo realizar milagres na minha vida, milagres, ok? É elevando
o meu pensamento. Vivendo num estado de amor e plenitude. Não é aqui embaixo, na culpa, na vergonha, na raiva, na humilhação, no vitimismo do passado. Não. É aqui, na quinta dimensão. É na consciência de que eu sou um ser imortal e eu estou aqui para aprender e trabalhar as minhas sombras. Então, quanto mais consciência nós ganhamos, quanto mais nós mudamos a nossa percepção sobre a realidade, começamos a interferir de maneira positiva, ajudando o universo, colaborando, cooperando para que esse sistema evolua. Só o fato de você parar de reclamar, aceitar a sua realidade como ela é, cara, já é um belíssimo trabalho. Esse é só o primeiro grau. Tem gente que está nesse primeiro grau. Tem gente que não aceita ainda o que aconteceu. Que está preso lá. Mas é uma decisão. E aí, se você está nessa, né? O universo é perfeito. Ele vai fazer você perder tudo. Ele vai te jogar no chão, na lama. Você vai beijar a lona e você vai ter essa dor, assim como eu tive, né? Quando perdi tudo, tive depressão, e aí eu falei para mim mesmo, cara, não dá, assim não dá. Eu tenho que buscar uma solução disso aqui, porque eu estou batendo cabeça e eu não estou conseguindo. E aí, essa ciência, né? Por que é ciência? Porque existe um método. E esse método te leva a resultados que podem ser medidos. Tá? Que podem ser quantificados. Se eu faço, né? Se eu cumpro essas etapas, se eu passo por esses níveis, eu vou conseguir limpar o meu corpo, limpar a minha mente, limpar os meus sentimentos, para que eu possa magnetizar, para que eu possa atrair, para que eu possa entrar nesse fluxo natural da vida. Tendo paz de espírito. Esse é o grande ensinamento, paz de espírito. Porque se você tem riqueza, se você tem um relacionamento, se você tem saúde, mas não tem paz de espírito, se você não tem fé, se você não tem confiança, e fé e confiança vem do entendimento dessa ciência. Só que para isso você tem que entrar em contato com esses ensinamentos, que são coisas novas, porque eu também nunca tinha ouvido falar de física quântica. E eu tive que passar por tudo isso, e eu tive o chamado. E quando eu me deparei com a física quântica, foi assim, um grande despertar. E eu venho trabalhando desde então, ajudando outras pessoas a sentirem a vida. Sentir a vida é diferente de você pensar na vida. O pensar também é importante. Então, é uma escadinha. Nós vamos passando por esses degraus e nós vamos conseguindo viver nesse mundo, né, de uma maneira mais tranquila. Mesmo e apesar de todos os conflitos, quando você tem fé,
em Deus, quando você é uma pessoa boa, quando você é uma pessoa virtuosa, você consegue alcançar coisas que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: como que esse cara conseguiu isso? Como é que ele, né? O que que ele fez? Como é que ele conseguiu isso? Porque as pessoas estão acostumadas a querer resolver os conflitos materiais através do material. Você não muda o material através do material. Você tem que mudar no espiritual. E é para essa jornada que eu te convido a fazer a mentoria Salto Quântico 5D comigo durante um mês, onde eu vou te ensinar tudo isso e mais um pouco. Várias pessoas já conseguiram sair desse estado letárgico, né, preguiçoso da vida, dolorido da vida, e conseguiram alcançar resultados extraordinários. E você não pode ficar fora dessa. Vem comigo para a mentoria Salto Quântico 5D. Entra no meu site felipefigueira.com, felipefigueira.com. Vamos juntos? Gratidão!